Bom, tá dando certo a gravação aqui. Beleza, todo mundo me ouvindo? Confirmem aí, por favor. Estou ouvindo aqui, legal. Beleza, Tô ouvindo, gente. sim. Tá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Um minutinho só, tá, gente? Que eu tô tendo problema técnico com o meu filho aqui. Tá bom. Beleza, gente. Então, continuando aí. A gente vai começar a falar agora dos experimentos com um único fator, tá? Como eu falei para vocês, são os experimentos mais simples que a gente tem, né? Na verdade, a gente vai ver todas as partes, né, da análise usando esse experimento e depois a gente vai aprender mais sobre outros desenhos, sobre desenhos mais complexos, desenhos com mais fatores, com blocos, com pontos centrais, com restrições na letorização mas a base, né, do modelo ANOVA, as suposições, a questão de como comparar os grupos, tudo que a gente está aprendendo aqui para o experimento com fator, a gente vai conseguir aplicar lá, com algumas adequações, porque tudo vai depender do desenho, tá bom? Então, pode ser que vocês tenham, a gente vai gastar algumas aulas com isso, por exemplo, tá? O que a gente vai ver hoje? A minha ideia hoje é que a gente vai falar sobre o modelo, discutir a diferença entre experimentos com efeitos fixos e efeitos aleatórios. E vamos falar também sobre esse item 2 aqui, tá? A gente primeiro vai falar do modelo de efeitos fixos. Durante toda a primeira parte do curso, a gente vai falar só sobre modelos com efeitos fixos. E lá na frente, a gente vai gastar um tempo com efeitos aleatórios. Para esse modelo de efeitos fixos, a gente vai falar sobre a notação, quais são as hipóteses, qual é a estatística de teste que a gente vai usar, né? A questão da decomposição da soma de quadrados, que é o princípio da ANOVA, né? A análise de variância, o princípio dela é fazer decomposição da variância, e a gente faz isso através da soma de quadrados, que é uma medida de variabilidade, né? Então, isso vai compor a análise estatística, né? Que é a construção da tabela nova, que vai ter uma estatística F, quais são as hipóteses que estão por trás. E a gente vai falar um pouco sobre estimação dos parâmetros, tá? Então, a minha intenção hoje é falar dos tópicos 1 e 2. Depois a gente vai falar sobre comparação entre médias dos tratamentos, provavelmente na aula de quinta. Tem muitos métodos de comparação, então talvez a gente vai gastar mais de uma aula sobre isso. Depois, a questão da verificação da adequação do modelo, que é uma coisa que vocês já viram quando vocês aprenderam sobre... Eu não estou conseguindo... Quando vocês aprenderam sobre modelos lineares, né? Gente, eu não estou conseguindo acessar essa barrinha. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Saudade desses apitinhos da galera entrando, né? Tá com saudade do Apex também. Deixa eu ver. Então, André, Ézio, Fausto, João Pedro, Zé Ricardo, Lívia chegou, Duda, Renan, Thiago. Beleza. Acho que tá faltando gente ainda, mas beleza. Bom, Lívia, deu certo, né? Acho que tá faltando José Ricardo, não sei se tem mais alguém que eu tô lembrando. Beleza.
Então, as suposições sobre os resíduos do modelo, né, elas têm que ser verificadas independente do desenho experimental. Eu sei que vocês já viram isso quando vocês estudaram os modelos lineares, mas aqui eu vou falar mais, porque os nossos resíduos agora, eles são os resíduos do modelo ANOVA, né? Então, eles têm características específicas, mas a gente vai falar de algumas coisas que vocês já viram, tá? Só que é bom a gente relembrar. Beleza, José Ricardo chegou também, acho que todo mundo chegou agora, que bom. Tem a Vivian, né? Pois é verdade. Determinação do tamanho da amostra, sim. Oh, desculpa. Quer que eu mande uma mensagem pra Vivian pra saber se ela tá com problema? Quero Com sim, Teams? Vivian. Tá, mandou uma Por mensagem pra ela. favor. E curva de poder, né? A gente vai trabalhar o tempo todo com um tamanho de amostra específico e a gente vai ver como que a gente calcula esse tamanho de amostra ideal, né? No contexto do experimento com o fator, né? Mesmo no experimento simples, que é o experimento com o fator, o cálculo do valor dessa função poder, né? Ele não é tão trivial, porque ele depende de uma estatística F que é não centralizada, diferente da estatística F que vocês estão acostumados. Então, a gente vai ver mais em detalhes isso aqui nesse experimento, nesse desenho, que é o desenho simplesinho. E depois a gente vai usar como uma extensão, tá? Depois a gente vai falar mais sobre desenhos de planejamentos, desenhos de experimentos, do que sobre detalhes da análise, tá bom? Então, assim, só para vocês entenderem como que o curso vai funcionar. Beleza, gente. Então, já coloquei os slides lá no Moodle. E aí, gente, só um detalhe, tá? Eu coloquei um tópico lá no Moodle, assim, bonitinho. Deixa eu pegar aqui. Que é... Vou pegar aqui. Coloquei aqui, experimentos com fator. Então, agora a gente vai começar a ver essa parte aqui. E aí eu coloquei slides da aula, o código no R, tá? Hoje, vocês vão ver que toda aula eu vou abrir o R para rodar alguma análise, né? Para vocês já verem como aplicar isso de uma maneira simples, no exemplo. E o mapa mental. Os slides da aula, bom, basicamente o que eu fiz, tá? Eu pego os slides, eu dei essa disciplina no semestre passado, então eu peguei os slides do jeito que eles estão e adequei para a aula de hoje, para o conteúdo que eu vou dar hoje, tá? Só que toda vez que vai ter uma aula, eu acabo revisando os slides e mudo alguma coisa. Então, tem coisa aqui que provavelmente eu ainda vou mexer, tá? Quando eu for preparar as próximas aulas. Então, assim, eu sempre vou atualizar esse arquivo, tá? À medida que a gente for vendo esse tópico de experimentos com fator. Então, salvei os slides para a aula de hoje, na próxima aula, os slides provavelmente vão estar diferentes. Tá? Eu só não vou ficar adicionando. O negócio está completo aqui já, mas eu vou estar sempre atualizando. O código no R é a mesma coisa. Eu vou adicionando mais coisas à medida que a gente vai vendo mais conteúdo ali dentro, tá bom? Então, assim, se vocês forem estudar, sempre dá uma olhada se a versão que está no Moodle é a mesma que vocês têm, tá bom? Se não, baixe de novo, que pode estar mais completo. Porque eu sempre mexo, quando eu vou dar aula da mesma coisa, eu sempre mudo, sempre melhoro alguma coisa que eu vi, tá? Poderia ser melhor, tal. Então, vamos lá, finalmente. E eu coloquei também o link da aula gravada, da aula passada, tá? As duas aulas que a gente viu semana passada estão lá o link está lá no Moodle também. E a aula sem cortes, tá? Inclusive, na hora que eu cair, tá lá, toda a conversa de vocês, tá? A aula na íntegra. E se o fator eu vi fim de semana, é bom pra gente rir, né? Muito bem, gente. Aí sim. E se o fator tem mais de 2 níveis? Beleza, gente. Então, aqui a gente está falando o seguinte. A gente está falando que, bom, a gente tem nossa variável resposta, tá? E a gente tem um fator. Lembra da terminologia que a gente viu na última aula? Variável resposta, que é aquela variável contínua, numérica, que é a saída do meu processo, e eu quero avaliar o efeito de algum fator nessa variável. A gente viu, por exemplo, o exemplo do futebol.
Então, um fator era número de travas na chuteira, 6 ou 12. E a variável resposta era o número de gols. Bom, se a gente for pensar de uma maneira, nesse experimento simples, um fator com 2 níveis e uma variável resposta, a gente pode usar para avaliar se o fator tem efeito, a gente pode, né, fazer um teste de médias, comparar duas médias, usando um teste T, um teste Z, né? E a gente sabe que se a gente tiver mais de 2 níveis desse fator, a gente não é adequado a gente usar um teste de média. O ideal é a gente fazer uma nova. Por quê? Porque a gente consegue fazer o teste para comparar essas médias, mantendo o nível de confiança, né? Então, a nova ela é utilizada, ela pode ser aplicada quando o fator tem 2 níveis só, mas ela pode ser usada quando tem mais de 2. E aí, quando eu tenho mais de 2 fatores, aí realmente a gente tem que usar a nova. Não dá para fazer teste de média para cada fator. Mas eu estou falando aqui para a situação de um único fator, tá? Se o fator tem mais de 2 níveis, a gente tem que ir para a nova. A nova ela foi desenvolvida dentro do contexto do planejamento de experimentos, lá nos experimentos agrícolas de Fisher, que foi, né, o pai do DOE, do Design of Experiments. Ela nasceu disso. Então, as pessoas usam a nova em diferentes contextos, mas ela nasceu junto com o planejamento de experimentos. Beleza. E aí, vou falar um pouquinho dessa questão do nível de confiança. Mas antes disso, deixa eu só colocar um exemplo aqui, tá? Para contextualizar o tipo de situação que a gente vai ver. É um exemplo de fabricação de uma fibra, fabricação de um tecido, uma fibra sintética. Então, é um processo produtivo e tem uma característica de qualidade associada a esse produto, a essa fibra sintética que é produzida, que é a resistência dela, né? Resistência à tração. Essa resistência, ela pode ser medida, né, de forma numérica. No caso aqui, né, eles têm um equipamento que vai puxando, vai aplicando uma força para puxar, para abrir essa fibra até ela se romper. Então, a força necessária para ela se romper é uma medida de resistência, que é a variável resposta. E o fator de interesse aqui, que é o nosso fator conhecido, controlável, é o percentual de algodão na fibra, tá? Que é escolha que é feita no projeto ali daquele produto. Então, qual o percentual de algodão que eu uso? Claro que o percentual de algodão ele tem um custo, né? Então, assim, eu sei que mudar esse percentual pode impactar na resistência da fibra, mas qual seria o valor ótimo? Vamos supor, eu quero maximizar a resistência, mas às vezes para maximizar a resistência eu vou usar um percentual de algodão que é muito caro. Às vezes eu vou ter que usar mais algodão e isso vai ser mais custoso. Então, aqui a gente quer achar um meio termo, mas de uma maneira geral a gente quer entender esse comportamento, essa associação, essa relação de causa e efeito. Em condições, né, de produção, eles podem usar entre 10% e 40% de algodão para fabricar esse tecido. Então, eles escolheram 5 níveis de percentual de algodão, que são níveis dentro desse intervalo, tá? Que podem ser utilizados no processo. 15, 20, 25, 30 e 35%. Então, é um fator percentual de algodão com 5 níveis. E ele coletou 5 amostras em cada nível, ou seja, ele fez 5 réplicas desse experimento, tá? Para a mesma condição experimental, que é o percentual de algodão, ele fabricou 5, ele alocou 5 unidades experimentais ali dentro. A Duda perguntou, por que não foram usados os extremos? Bom, Duda, essa não é uma regra, tá? A Duda perguntou privativamente. Você perguntou privativamente, mas é uma dúvida interessante. Eu já tinha lido. Privativamente sem querer. Tá. Gente, porque olha só, vou falar uma coisa com vocês. Às vezes eu tô dando aula aqui, aparece uma mensagem, eu saio lendo, entendeu? Aqui nesse caso foi sem querer, mas às vezes, tenha cuidado de me mandar coisas privativamente durante a aula. Porque aqui, ai, já aconteceu, deu. Oi, fulano, não sei o quê. Aí é privativo, desculpa. Entendeu? Então, quando for uma coisa privativa, espera, mas no finalzinho de vez em quando faz a pessoa errada, ainda tem isso. Eu não sei nem se tem esse recurso, não, né? Mas, enfim, tá?
Então, assim, não foi uma questão, não é uma regra, tá, Duda? É só uma escolha desse pesquisador aqui, mas isso fica a critério do pesquisador, tá? Mas, tipo, tem algum benefício de não usar o extremo, algum benefício em usar o extremo, ou é tipo, tanto faz mesmo? Não tem essa questão. Na verdade, você precisa pensar no intervalo ali, que seja um intervalo que você consiga usar na sua produção, tá? Então, assim, algo que você vai conseguir usar na prática e ali dentro você escolhe valores que têm uma distância, assim, relativa entre eles, de modo que dê possivelmente uma diferença na resposta, mas, assim, não tem uma regra do ponto de vista estatística, tá? É mais questão do fenômeno mesmo, tá? Beleza, mas a pergunta foi ótima. Então, 5 réplicas, tá? Então, a gente fala aqui, o experimento, começando aqui já na anotação, a gente tem A igual a 5 níveis e N igual a 5 réplicas. O A é o número de níveis ou o número de tratamentos. Aqui eu tenho um fator, então cada nível é um tratamento. Lembrando, quando eu tenho mais de um fator, cada combinação dos níveis é um tratamento, mas aí a anotação vai ser outra, tá? O único fator, A níveis e N réplicas, então aqui 5 e 5. Os ensaios devem ser aleatorizados. Isso que a gente chama de um experimento completamente aleatorizado. A gente não tem nenhuma restrição na aleatorização. Por quê? Olha como estão os dados desse experimento, tá? A gente tem aqui o percentual de algodão, que é o fator, os 5 níveis, e aqui as minhas réplicas. E os valores aqui são os valores da resistência da fibra medida nessa unidade, libras por polegada ao quadrado, tá? É a medida de resistência dele. Esses são os valores aqui. Então, por exemplo, quando eu fiz a primeira réplica, né, aloquei a primeira unidade experimental no primeiro tratamento, que é 15% de algodão, o valor da resistência foi 7. E aí a gente tem os totais por nível e as médias, tá? Esses totais estão aqui porque quando a gente vai fazer cálculos manuais, às vezes é mais interessante ter os totais do que as médias para fazer as contas, porque tem algumas fórmulas de soma de quadrados que são mais simplificadas, tá? A gente vai chegar lá. Agora, pergunta: a mudança no percentual de algodão afeta a resistência da fibra? Então, existe relação de causa e efeito? E outra, há algum nível ótimo de percentual de algodão? Né? A gente pode ver que existe uma variabilidade grande, tá? Parece, só de olhar os dados, a gente vê que parece existir uma variabilidade devido ao percentual de algodão. Então, quando eu comparo, por exemplo, aqui, 30% de algodão, eu vejo que os valores são muito maiores do que 15% de algodão. Tá? Então, tem uma variabilidade aqui que a gente vê que é devido ao percentual de algodão, que diretamente, se a gente comparar as médias, a gente vê, né, 21,6% para 30% de algodão, 9,8% para 15%. Mas existe uma variabilidade também, que é uma variabilidade que não é devida ao percentual de algodão. Porque eu tenho o mesmo percentual e os valores são diferentes. Né? Então, aqui eu chego a ter uma réplica que teve o valor de 7 e outra de 15 para o mesmo percentual de algodão. Então, tem uma variabilidade grande. Essa variabilidade dentro do mesmo nível é a variabilidade do erro ou variabilidade do erro puro. Né, aquela variabilidade que não é devido ao efeito do fator. Então, olha só de olhar para os dados, a gente tem uma ideia do que a gente vai fazer numa análise de variância. A análise de variância ela vai decompor essa variação. Toda essa variação que existe aí, eu vou falar dessa variabilidade total, quanto é devido ao percentual de algodão. Eu posso avaliar isso comparando as médias. Quanto dessa variabilidade é devido a outros fatores que eu não controlei? É a variabilidade dentro dos níveis. A gente poderia pensar no efeito de blocagem. Aqui, assim, o efeito de blocagem teria que ser, o que é o bloco, né, Lívia? É um outro fator conhecido que poderia ter um efeito aqui, mas é um fator que a gente não tem interesse, né? Então, claro que a gente poderia pensar, sei lá, nesse caso aqui, sei lá, eu não entendo muito de fabricação de tecido, né? Mas, sei lá, o operador, vamos supor a máquina, tá? O que poderia ser um fator de bloco aqui? A máquina.
esse tecido ele é fabricado numa máquina, sei lá, num tear, né? E aí eu tenho 3 máquinas na minha fábrica e eu coletei os meus ensaios. Então eu tenho aqui 5 vezes 5, 25 ensaios. Vamos supor que para fazer esse experimento num tempo razoável, eu preciso usar mais de uma máquina. Mas eu sei que pode existir variação de uma máquina para outra. Não é o meu interesse estudar esse efeito, mas pode ter. Então, eu poderia incluir a máquina como um variável de bloco, um fator de bloco, né? Exatamente. É esse tipo de fator que seria uma blocagem, né? É isso, Lívia, que você comentou? Sim, sim, foi isso que eu tinha pensado em alguma coisa assim, ou talvez, sei lá, o lote do algodão ou a marca do algodão, se for comprado de marcas diferentes, para talvez reduzir um pouco a variabilidade do erro total, a variância do erro total, né? Exatamente. O Que é a total ideia, do erro total. É. a variância do erro puro, né? Na verdade, Uhum. assim, a variabilidade total, ela se manteria, mas isso te ajudaria a explicar essa variabilidade, aí você diminuiria a variância do erro puro, né? Que é a variância do erro do seu modelo. Você Uhum. ajudaria o seu modelo a ter menos erro, né? Sim. Explicando mais essa variância. É tudo aquilo que poderia trazer variabilidade e que eu precisaria subdividir meu experimento, né? Eu não consigo fazer todo o experimento com a mesma máquina, com o mesmo lote de algodão. Então, isso serão meus blocos, né? A ideia é essa mesmo. Perfeito, Lívia. Bom, aqui a gente tem o boxplot dos dados e um gráfico de valores individuais com as médias plotadas, tá? Então, olha só, gente, aqui tem uma variabilidade muito grande devido ao percentual de algodão, né? Dependendo do percentual que eu uso, a resistência na fibra muda muito. A gente vê que de 15% a 30% de algodão, quando eu aumento o percentual de algodão, eu aumento a resistência média da fibra. Mas se eu passo de 30%, a resistência já cai, né? Então parece que se eu quero aumentar a resistência da fibra, tem um nível ótimo de percentual de algodão, que seria o 30%. É bem visível isso aqui, né? Tanto no boxplot quanto no gráfico de valores individuais, a gente vê que existe uma variabilidade razoável também dentro dos grupos, dentro dos tratamentos ou dentro dos níveis. É uma variabilidade, né, que é devida ao erro, aqui no caso. Então, a gente faz esse tipo de comparação, variância entre, variância dentro, tá? Que é o que a ANOVA vai fazer. Bom, estamos interessados em testar a igualdade de todas as 5 médias. Então, a ideia é, bom, as médias amostrais são diferentes, mas a gente está pensando nas médias populacionais. Existe diferença significativa entre as médias, né, dos 5 grupos? Aí a gente vai fazer uma comparação de médias, e a gente sabe que uma comparação de médias, ela se baseia no quê, né? Quando eu estou pensando nas médias populacionais, a ideia é comparar as médias amostrais e a variância de cada grupo, né? Porque se a variância dentro dos grupos for grande em relação à variância entre os grupos, que é entre as médias, eu posso falar que essa variabilidade que existe entre as médias amostrais ela é devido ao erro aleatório, e aí meu teste tenderia a não rejeitar a hipótese nula de que as médias são iguais. Então, um simples teste de média, ele está com variâncias, né? Variâncias entre e dentro. E é isso que a ANOVA faz. Então, a gente faz um teste de hipóteses para formalizar essa comparação de variâncias entre e dentro. Então, assim, a ANOVA é muito pouco, porque ela usa medidas de variância, por isso que ela chama Analysis of Variance. Mas, na verdade, ela está comparando médias, né? Beleza, gente. E aí, por que não seria legal a gente ficar fazendo vários testes T, teste Z, para comparar as médias 2 a 2? Pô, essa poderia ser uma abordagem, eu comparo a média em 15% com 20%. A diferença é significativa. Depois eu comparo a média em 20% com 30%, eu posso comparar todas as médias 2 a 2. Mas o que a gente sabe é que esse tipo de comparação, eu vou fazer várias comparações para tirar minha conclusão, eu estaria inflando o nível de significância do meu teste, né? Ou o erro tipo 1. Então, aqui, pensando em a hipótese nula, que as médias são iguais, as médias dos dois grupos são iguais, o erro tipo 1, né? Que seria rejeitar H0, dado que H0 é verdadeira.
Então, vamos supor que eu fixo esse erro tipo 1 em 5%, 0,05. Ou seja, eu vou ter 95% de confiança para cada comparação de médias 2 a 2. Mas uma vez que eu vou ter que fazer várias comparações, porque se eu tenho 5 médias 2 a 2, dá uma combinação, dão 10 combinações, né? Então, eu vou fazer 10 testes de médias 2 a 2. Então, o nível de confiança, na verdade, vai ser 0,95 elevado a 10, né? Que é a probabilidade de eu acertar no primeiro, no segundo, no terceiro e no 10º teste. Então, eu estou multiplicando essas probabilidades. Isso dá 0,6. Então, eu estaria com 40% de chance de erro tipo 1 se eu fizesse vários testes de média. Então, é mais interessante a gente fazer a nova, né? Isso enfim, são coisas básicas, né, gente? Eu imagino que eu não estou falando nenhuma novidade aqui, mas só para lembrar o princípio da nova aí, tá? E a análise de variância, vamos falar um pouquinho agora, um pouquinho já sobre a notação que a gente vai usar na disciplina, tá? E uma representação geral dos dados, que são os dados típicos para esse tipo de experimento, tá? Então, a gente vai chamar aqui de Y e J o valor observado da variável resposta no iésimo nível, tá, do fator na j-ésima réplica. Então, é a j-ésima réplica dentro do iésimo nível. Tá? Então, aqui eu tenho y11 seria a primeira réplica do primeiro nível. Tá? E yan seria a nésima réplica no nível A. Tá? Lembrando que são n réplicas e A níveis. E aí, gente, só uma coisa que eu não falei antes sobre a aleatorização, tá? Isso aqui a gente está falando que é um experimento completamente aleatorizado. Por quê? Porque a ordem de coleta, tá? Ela tem que ter sido completamente aleatorizada. Vou falar o seguinte, bom, peguei, né, a ideia aqui, a unidade experimental eu estou submetendo um tratamento, mas na verdade, assim, eu estou fabricando uma fibra com um determinado percentual de algodão e eu pego essa fibra e avalio a resistência dela, tá? Eu vou fazer isso 25 vezes. Então, pensem só, como que esse experimento é conduzido? Eu poderia, por exemplo, falar assim, vou fabricar primeiro todas as fibras com 15% de algodão e medir o percentual da resistência, e medir a resistência, tá? Só que a gente tem que aleatorizar. Então, para ser um experimento completamente aleatorizado, eu falo assim, olha, qual é a observação que eu vou coletar agora? Vamos supor, eu sorteio aqui essas 25 aqui, eu sorteio, sei lá, essa aqui. Então eu vou coletar uma réplica em 15% de algodão. Beleza. Então, eu coleto 15% de algodão, eu vou ter que fabricar o tecido com 15% de algodão, medir a resistência. Beleza, vou sortear, vou fazer a minha segunda coleta agora, da segunda unidade experimental. Vou sortear um outro percentual de algodão, uma outra observação. Eu vou coletar agora em 25%. Então, eu fabrico o tecido com 25% de algodão, vou medir a resistência, tá? Então, é completamente aleatorizado. Isso é importante, porque se eu falar assim, primeiro eu vou fabricar 15%, vou coletar tudo. Depois eu fabrico 20%, vou coletar tudo. Depois eu fabrico 25%, vou coletar tudo. Se eu fizer isso, o efeito do nível do fator pode se confundir com algum outro fator, tá? Então, completamente aleatorizado nesse sentido. Então, essas A vezes N observações, elas têm que ser coletadas em ordem completamente aleatória, tá? E isso vai ser diferenciado dos próximos experimentos que a gente vai ver, que são experimentos com blocos, com restrições na aleatorização, tá? O YJ, então, é a j-ésima réplica ou a j-ésima observação do iésimo tratamento ou do iésimo nível. Pede pro pai, filho. Mamãe tá dando aula. E o E não, tá? É o número total de ensaios. Então, é o número de réplicas vezes o número de níveis, tá? A vezes N. Beleza. Então, o nome análise de variância, como eu falei, ele deriva de um particionamento da variabilidade total na variável resposta em componentes que são consistentes com o modelo para o experimento, tá? Então, essas componentes são
basicamente, a variabilidade entre os grupos e dentro dos grupos. O modelo ANOVA básico, então, cada desenho a gente vai ver um modelo associado. Como que vai ser o nosso modelo? Y e J, né, que é a anotação para variável resposta, é igual a Mi, que é a média global, mais tau I é o efeito do iésimo nível do fator, mais o epsilon e j, onde epsilon e j é o erro aleatório, tá? Da jésima réplica no iésimo nível, ou tratamento. O I varia de 1 até A, que é o número de níveis, e o J varia de 1 até N, que é o número de réplicas. Tá? Então é isso. Vocês já devem ter visto esse modelo em algum lugar. Então eu estou falando, olha, o valor daquela observação, ele pode ser escrito dessa forma, ele pode ser decomposto dessa forma, tá? E a gente vai construir suposições para testar o efeito do fator em cima desse modelo. Uma suposição que a gente vai fazer é que os erros epsilon e j, eles são independentes, identicamente distribuídos, seguindo uma normal com média zero, variância sigma ao quadrado. Então, o sigma ao quadrado é uma medida que a gente vai estar mensurando o tempo todo, a gente vai estar estimando o tempo todo, porque é uma medida de interesse, é a variância do erro, tá? É a variância da distribuição dos resíduos do meu modelo. Em média zero, né? E com isso, né, a partir dessa suposição que a gente faz para o epsilon e j, o y e j também vai seguir uma normal. Então, a variável resposta aqui também vai ter uma distribuição normal, com a média mi mais tau i. A média seria o valor esperado de tudo, como o valor esperado do epsilon e j é zero, fica mi mais tau i, a média. E a variância é a variância do erro, porque mi e tau i são fixos, tá? Nesse modelo aqui. A gente vai ver modelos onde os tau i são uma variável aleatória também, que é o modelo de efeitos aleatórios, mas por enquanto o tau i é fixo. Ele é uma quantidade que eu estimo. E, na verdade, ele denota o efeito do fator, do tratamento, né, do nível. Esse modelo é chamado de análise de variância de um único fator e em função da aleatorização, né, está escrito errado, a aleatorização utilizada para a alocação dos tratamentos, esse desenho experimental é denominado de completamente casualizado ou completamente aleatorizado. Isso é muito importante, gente. Eu estou falando que esse modelo aqui, ele só pode ser utilizado se o meu desenho for completamente aleatorizado, tá? Olha só. Eu estou falando que se eu não tiver aleatorizado completamente a coleta, eu não posso usar esse modelo, tá? O modelo é outro. Quando a gente tem alguma restrição na aleatorização, o mesmo esboço aqui, um fator com A níveis e tal, mas se eu tiver alguma restrição na aleatorização, eu vou usar outro modelo. A gente vai ver isso. É o próximo tema depois desse. O João Pedro perguntou: o efeito do tratamento é a variável resposta? Quase isso, João Pedro. O efeito do tratamento é o tanto que a variável resposta muda quando eu mudo daquele nível do fator em relação à média global, tá? Eu tô falando o seguinte, existe uma média global, vamos pensar aqui, o que seria o efeito, tá? Nesse exemplo aqui. Ó, vamos pegar esse gráfico, tá? Esse gráfico da direita, eu tenho aqui o xizinho representando as médias amostrais. Eu poderia traçar uma linha representando a média das médias, ou a média global, que seria minha estimativa de mi, tá? E aí, vamos supor que aqui a gente tem o valor dessa média. A média global aqui foi 15,04. Então, eu traçaria uma retinha aqui, uma linha no 15. Então, o que seria o efeito do fator? O efeito do tratamento 15% de algodão é a diferença entre a média em 15% de algodão e a média global. Então, daria algo em torno de 10 menos 15, que é menos 5. Então, o efeito do nível 15% de algodão é menos 5, ou seja, em média, usar 15% de algodão reduz a média em 5 unidades, tá? Esse é o efeito, é o tal 1. Vamos pegar agora. E se eu usar 30% de algodão, quanto que vai ser o efeito? Vai ser, sei lá, 21,6, que é essa média, menos 15, que é a média global, tá? Então, dá tipo 6
em média, 6,6 é o efeito do 30% de algodão. Então, estou falando, se eu usar 30% de algodão, eu aumento a média global em média em 6 unidades, tá? Esse é o efeito, tá? É o tanto que muda essa variável resposta em média em relação à média global, ao nível de referência, o padrão, tá? Beleza, João Pedro. Que eu já falei, beleza. E aí, gente, só para explicar essa questão do efeito fixo, tá? Eu falei para vocês. Esse é o modelo de efeitos fixos. O tau-i é essa quantidade que eu estimo a partir dos dados, que eu acabei de explicar, que o João Pedro perguntou, tá? É o quanto que muda a resposta em média quando eu mudo para aquele nível do fator em relação ao nível de referência. Beleza. Esse modelo eu uso quando o meu fator é fixo. O que significa fator fixo? Eu estou falando que esses A níveis, esses A tratamentos que eu escolhi usar 5 tratamentos. 15%, 20%, 25%, 30% e 35%. Esses 5 níveis são os únicos níveis de interesse, tá? Aqui a gente está tratando de um fator numérico, mas esses são os níveis de interesse que eu escolhi para comparar. E toda a minha inferência, ela vai ser feita em cima para comparar esses 5 níveis, tá? Esse é o modelo de efeitos fixos. E aí a gente pode querer, por exemplo, estimar esses efeitos, ter estimativas pontuais, ter estimativas intervalares para esses efeitos. Tá? Agora, vamos pensar numa outra situação. Uma outra situação é quando esses A níveis, na verdade, não são exatamente os níveis que eu quero comparar. Eles são uma amostra de todos os níveis possíveis, tá? Um exemplo mais simples para a gente entender isso é tipo assim, vamos supor que os meus níveis são minhas máquinas, tá? Lembra as máquinas que eu usei para exemplificar o bloco? Vamos pensar que esse é o meu fator de interesse. Eu tenho lá 5 máquinas na minha produção e eu quero saber se as máquinas estão produzindo com a mesma tecido com a mesma resistência, que é o que eu quero, né? Se eles estão fabricando ali o mesmo produto, eu quero que, independente se eu fabriquei na máquina 1 ou na máquina 3, a resistência do tecido seja a mesma. Então, meu fator agora são as máquinas. Então, vamos supor, se eu tenho 5 máquinas e eu quero comparar a resistência nessas 5 máquinas, a máquina é um fator fixo, tá? Agora, vamos supor o seguinte, eu tenho uma fábrica gigantesca, a minha fábrica tem 300 máquinas. E eu quero avaliar se as máquinas influenciam na resistência, se tem diferença entre as máquinas. Só que é inviável eu coletar dados para comparar as 300 máquinas. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso escolher das 300 máquinas, eu posso selecionar aleatoriamente 5 máquinas e fazer meu experimento só naquelas 5. Só que aí, nesse caso, os meus A tratamentos, que seriam minhas 5 máquinas, elas representam uma amostra de uma população maior de tratamentos. Então, quando eu for fazer minha inferência, eu vou tirar conclusões para as minhas 300 máquinas, tá? E nesse caso, eu teria um efeito aleatório. Eu não tenho... O meu objetivo não é estimar o efeito da primeira máquina. Se eu usar a primeira máquina, quanto que eu aumento ou diminuo a média amostral? Eu não quero responder isso. O que eu quero é estimar a variância devido às máquinas. Então, o meu efeito ele vai ser aleatório, porque eu vou estimar agora a variância da distribuição desse efeito. Esse seria um modelo de efeitos aleatórios, tá? Então, a gente vai falar depois só sobre isso. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar sempre com a suposição de efeitos fixos. Entenderam? Aí vocês vão perceber o seguinte. No livro do Montgomery, cada capítulo, ele traz um subcapítulo, uma subseção lá dentro, que fala assim, adaptação desse desenho, desse capítulo, para efeito aleatório. Tá? Nesse capítulo mesmo tem. Eu acho que em termos didáticos, eu prefiro falar tudo sobre para efeitos fixos e depois gastar um tempo falando tudo para efeito aleatório. Então, eu junto esses subcapítulos em um capítulo só. Então, é assim, gente, hoje, sei lá, vamos gastar 3, 4 aulas só sobre efeitos aleatórios, tá bom? Então, assim, se eu não falar nada, é efeito fixo, tá? O Ézio perguntou, professor, uma dúvida, ter variâncias muito diferentes entre os níveis pode gerar algum problema?
Exemplo, no primeiro nível a variância é baixa, mas no segundo nível a variância é alta. Ótima pergunta, Ézio, porque essa é de fato uma suposição da ANOVA, né? Quando eu falo que a ANOVA compara variâncias entre os grupos, ou seja, entre as médias, com a variância dentro dos grupos, essa medida de variância dentro dos grupos ou dentro dos níveis é uma medida só para todos os níveis. Então, se os níveis têm variâncias muito diferentes, eu não posso usar a ANOVA, né? E aí ele comentou aqui no primeiro nível, sei lá, acho que, por exemplo, né? Aqui parece que não tem tanta diferença. Aqui no boxplot dá uma diferença, mas tem um outlier aqui. Então, de certa forma, como são poucas observações, parece que a variância aqui nesse gráfico está aproximadamente igual. Mas a suposição de igualdade de variâncias, ela é uma suposição importante da ANOVA. Quando a gente for falar, né, do nosso... Deixa eu pegar aqui. Do nosso... cadê? Eu abro tanta coisa que eu nem sei onde está meu troço. Quando a gente for falar da análise de resíduos, a gente vai falar que é isso que é a suposição de homocedasticidade, que é justamente isso. Né, que vai ser aqui, verificação da adequação do modelo. Homocedasticidade. Né? O que acontece, então? Na ANOVA, se eu vou fazer um teste de média, antes de fazer o teste para comparar duas médias, eu faço um teste de igualdade de variâncias, né? Assim, porque se as variâncias não forem iguais, eu tenho que escolher um outro teste, né? Um teste mediano, sei lá. Na ANOVA, a gente não costuma verificar isso antes. Tá? É lógico que se tiver uma distorção muito grande, assim, que no gráfico que te incomode, pode ser uma coisa que você precisa checar, mas normalmente a gente ajusta o modelo e a gente testa essa igualdade de variâncias nos resíduos, tá? Por isso que tem essa suposição de homocedasticidade. Super importante isso. Muito bem, Ézio. Muito bem, gente. Gente, olha só, eu não vou ficar migrando de Teams para Webex, tá? Eu não quero causar nenhuma confusão, não, tá? Nossa plataforma oficial é o Teams. Eu só migrei para o Webex porque eu preciso entender por que em algum momento o Teams resolve não gravar, né? E aí eu vou tentar descobrir isso para a próxima aula, tá? Porque quando acontecer isso, pelo menos a gente sabe o que fazer para continuar no Teams, se tiver jeito, né? Muito bem, gente. Gente, eu falo que eu vou gastar 7h18. Eu tô no slide 11. Não, na verdade, esse slide aqui é de várias aulas, mas assim, eu já falei do modelo de efeitos fixos e aleatórios. Beleza, agora a gente vai para o segundo tópico lá do nosso mapa mental, que é a análise do modelo de efeitos fixos. Então, tá bom, a gente está indo conforme o planejado para a aula de hoje. Então, um pouquinho da notação, tá? Com base lá no Y e J, como sendo, né, Jésima réplica do Iésimo nível, a gente definiu Y e ponto. O ponto, a Lívia falou, pensei que íamos ficar aqui. Pois é, Lívia, como a gente não sabe se vai ter Webex, eu estou preferindo não utilizá-lo, porque eu não quero ter aquela surpresa desagradável de tipo, não tem Webex hoje, a partir de hoje, né? Sei lá quando que isso vai acontecer. Tá, foi mais para quebrar o galho mesmo. Bom, Y e ponto, pontinho, tá? Quando tem um pontinho ali, em algum... Ai, gente, como que eu chamaria isso? Gente, fugiu a palavra, Subscrito. Esse subscrito, exatamente. Muito bem, Thiago, obrigada. Quando tem um pontinho em algum item que está subscrito, é porque eu estou somando naquele item, tá? Então, por exemplo, quando eu falo Y e ponto, eu estou falando que para o nível I, eu estou somando todos os J's. Por isso que o J foi substituído por um pontinho. Ou seja, o Y e ponto é a soma de todas as réplicas para o nível I do fator. E da mesma forma, o Y... Não, na verdade, o Y.J a gente não vai usar, por isso não está definido aqui. Tá, mas Y barra e ponto, então, seria a média, tá? Então, eu estou somando, mas eu estou tirando a média no J.
Então, seria a média do iésimo nível, o I variando de 1 até A, que é o número de níveis. O Y ponto, ponto, significa que eu estou somando tanto o I quanto o J, ou seja, eu estou somando todas as observações. É a média, é a soma total. E o Y barra ponto, ponto seria a média total, amostral. Y e ponto é o total das observações do iésimo tratamento. Y barra e ponto é a média das observações do iésimo tratamento. Y ponto, ponto é o total das observações. Y barra ponto, ponto é a média. Muito bem. Estamos interessados em testar a igualdade de A médias, né? Então, eu quero saber. A média do nível 1 é igual à média do nível 2, que é igual à média do nível 3, que é igual à média do nível A. Essas médias são iguais ou não? Se as médias são iguais, não existe efeito do fator, né? Isso significa que, independente do nível, a resposta média é o mesmo. Agora, se tiver diferença entre as médias, é uma indicação de que existe efeito do fator. Mudar o nível do fator muda a média de forma significativa. Então, eu estou o tempo todo querendo testar essas A médias, se elas são iguais ou não. Sem dúvida. Pode falar. Eu ainda estou formulando um pouco. Tipo, a gente sempre vai chegar na hora de olhar os resultados, de analisar os resultados em mente com o que a gente quer. Tipo, eu quero o que tenha maior ou menor média, alguma coisa assim. Eu quero só analisar a variância, ou a gente vai analisando os dados e vendo o que é melhor no geral. Tipo, faz sentido, de alguma forma, a gente considerar que, por exemplo, é alguma coisa que vai de 0 a 100 e de 70 para cima é um valor bom e de 70 para baixo é um valor ruim. É a gente tentar pegar, em vez de a média, algo como 0 e 1. Tipo, foi um valor acima de 70 ou não foi um valor acima de 70? E tentar, sei lá, pegar Não, a média ótimo. disso, alguma coisa assim. Sim. Na verdade, assim, o que você está falando já é uma coisa lá na frente. Seria o que a gente chama de otimização de resposta, tá, Duda? Assim, você já está pensando lá na frente, mas é exatamente esse o objetivo. Porque primeiro, assim, o primeiro passo é avaliar se o fator tem efeito, né? Porque se ele não tem efeito, eu não vou analisar ele mais, eu vou olhar o que tem efeito, porque eu quero mudar minha resposta. Beleza. Para avaliar se o fator tem efeito, eu vejo se pelo menos duas médias são iguais, são diferentes, tá? Então, vamos supor, fiz a minha análise de variância e vi que pelo menos dois níveis têm médias diferentes. Então, esse fator tem efeito. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma comparação de médias. Eu vou fazer comparações múltiplas para falar, mas espera aí, onde que está essa diferença? Isso no contexto de um fator, tá? Ou dois fatores, enfim. Aí eu falo assim, olha, vamos supor, entre 20% e 25% não tem diferença, mas se eu comparar 15% e 30%, tem diferença, tá? Então aqui é melhor usar o 30%. Agora, tem situações, né? Normalmente num desenho experimental mais complexo, onde você tem mais fatores, você pode falar assim, beleza. Os fatores que influenciam a resposta são pressão, temperatura, tempo de reação química, e a minha resposta é o rendimento de uma substância química, tá? E aí eu posso falar assim, beleza, qual é a combinação ideal desses três fatores? Eu já vi que eles são significativos. E aí eu posso fazer, tem modelos, na verdade assim, você tem uma equação do seu modelo lá, porque o que você está fazendo aqui é uma regressão, né? Então você vai ter uma equação que vai associar o YJ, porque eu vou ter vários índices, né? Que eu tenho três fatores, é igual a beta 0 mais beta 1 vezes a pressão, mais beta 2 vezes a temperatura, mais beta 3 vezes o tempo de reação, os três fatores. E aí eu posso fazer um ajuste e falar assim, olha, peraí, qual é a região ali, né, desses níveis que vai me dar um rendimento acima de 80%, por exemplo, né? Então, existem modelos, aliás, não é que existem modelos, você tem um modelo, mas existe até um pacotinho no R que te faz isso, entendeu? Ele te dá uma curvinha lá e te fala, olha, se você mantiver esses fatores nessas configurações, você atinge pelo menos 80%. Aí você fala, beleza. Agora, se eu mudar um pouquinho a pressão, se você mudar um pouquinho a pressão, para sair do nível ótimo, você tem que mexer um pouquinho na temperatura para você conseguir manter 80%, tá? Mas, assim, isso nada mais é do que o resultado da sua modelagem, entendeu?
Se você ajustar um modelo de regressão bacana, que é o que sai junto com a sua nova, você vai ter esse tipo de resultado, tá? Em termos de otimização, aí você pode ficar numa escala de 0 a 1, do jeito que você falou, tá? Mas tudo com base na predição do seu modelo mesmo. Beleza? Respondi a sua pergunta? Beleza. Gente, eu sei que vocês fazem pergunta e eu começo a falar. Eu falo muito. Às vezes eu falo, gente, peraí, onde que eu comecei mesmo? Muito bem, galera. Notação. Então, a gente quer testar a igualdade das médias. O que é a média? O valor esperado do YJ, lembrando que o nosso modelo, né, YJ é isso, Mi e I são fixos, o YJ é uma variável aleatória com a média 0, então o valor esperado do YJ é Mi mais tau I, né, que é a média dessa normal aqui. Então, o que eu quero é comparar essas médias. Mi mais tau I, tá? Ou seja, a média global mais tau I, que é o efeito do iésimo nível, a gente pode resumir isso como sendo Mi. Mi é a média do iésimo nível, tá? Então, pensando naquela definição do tau I que a gente deu lá, o tau I, eu traço a média global aqui, que é a estimativa de Mi, vou calcular o tau 1. O tau 1 seria a média no nível 15, que é 10, menos 15, que é a média global. Isso é o meu tau 1. O tau 1 é menos 5. Então, o que seria o Mi1? O Mi1 seria a média global, que é 15, mais o tau I, que é menos 5, que é 10, que é a média do nível 1, tá? Que é o meu Mi1. Então, assim, a média global mais o efeito do iésimo nível do fator, ele me dá a média naquele nível do fator, tá? Então, é uma forma da gente simplificar essa notação. Isso para todos os níveis. Então, quais seriam as minhas hipóteses? Eu quero comparar essas médias. Então, eu quero comparar a hipótese nula, que é a nossa hipótese mais conservadora, a hipótese de igualdade. Hipótese nula, que seria H0, 2 pontinhos, tá? Não é igual. H0 Mi1 é igual a Mi2, que é igual a MiA. Ou seja, todas as médias são iguais. E a hipótese alternativa é de que existe pelo menos uma diferença, ou seja, pelo menos um par de médias é diferente, tá? Então, esse é o teste que a gente vai fazer. Aqui, por exemplo, né, a gente estaria comparando Mi1, aqui seriam os valores estimados, mas a gente estaria comparando as médias populacionais, Mi1, Mi2, Mi3, Mi4, Mi5, tá? Beleza. Então, voltando aqui nessa notação, né? Se Mi é a média de cada um dos níveis, tá? A média dessas médias é a minha média global, que é Mi, tá? Com isso, o que eu tô falando? Eu tô falando que é uma restrição desse modelo, a gente fala que esse modelo ele tem uma restrição que é os tauís, eles somam 0, tá? A soma dos efeitos dos fatores é 0. Por quê? Porque os efeitos, eles são justamente as diferenças de cada média para a média global, tá? Então, na média, esses efeitos vão se anular, porque eu estou pegando uma média global, então eu vou ter efeito, eu vou ter médias acima dela, eu vou ter médias abaixo, e na média, esses efeitos vão se anular, os positivos vão se anular com os negativos. Então, é uma suposição do nosso modelo de que a soma desses efeitos é 0, tá bom? E isso é decorrente da forma como a gente, né, calcula essas médias. Então, beleza. Se uma outra forma da gente escrever essas hipóteses, né, falar que as médias populacionais são todas iguais, que é a minha hipótese nula, é o mesmo que falar que todos os efeitos são iguais a 0, tá? Eu tô falando o seguinte, se todas as médias são iguais, significa que se eu traçar uma linha aqui nesse gráfico representando a média global, vai coincidir com todas as médias, porque elas são iguais. Se elas são iguais, qual vai ser a diferença entre a média de cada nível e a média global? Vai ser 0. Então, eu posso reescrever. Que legal, filho! Eu posso reescrever essa hipótese nula assim, tá?
Hipótese nula, o efeito do primeiro nível é igual ao efeito do segundo, que é igual ao efeito do 10º nível, que é zero. Então, fazemos um teste F, o Ezio perguntou, exatamente. A gente vai fazer o teste F aqui, tá? E a hipótese alternativa, né, que seria pelo menos duas médias diferem entre si, é o mesmo que falar pelo menos um efeito, o efeito de um nível é diferente de zero, tá? Ou seja, queremos testar se os efeitos dos tratamentos são iguais a zero. Tá tanto fácil. Toda vez que eu der um exercício, gente, né? Assim que a gente terminar uma parte aí razoável de conteúdo, eu vou dar a primeira listinha de exercícios e eu vou pedir para vocês resolverem. E eu sempre vou falar, escrevam as hipóteses. Nesse caso, tanto faz vocês escreverem as hipóteses assim, em termos de média, ou em termos de efeitos, tá? Tanto faz. Vai estar correto. Vai dormir? Beleza, gente. Então, falamos sobre anotação, falamos sobre as nossas hipóteses. Daqui a pouco a gente vai entrar na estatística de teste, né? O Wesley já comentou aí, a gente vai usar a estatística F. Então, a gente vai entender por que o teste F, né? Por que o teste F ele é o teste mais adequado para a gente aqui. A gente, primeiro, para entender isso, a gente tem que falar sobre decomposição de soma de quadrados. Pessoal, vocês têm alguma dúvida até aqui? Todo mundo está acompanhando? Como é que tá? Por enquanto, tranquilo. Beleza, João Pedro, José Ricardo. Por enquanto, tudo certo, professor. Só um monte de letrinha, mas tá legal. Show de bola. Gente, deixa eu fazer a chamada da gente mudar de tópico, antes que eu me esqueça, tá? Deixa eu abrir o sisteminha aqui. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Eu fiz a chamada. Porque a internet hoje não está nos trollando, né? Não cair. Vamos lá. Gente, eu vou fazer a chamada, dá um oizinho aí, tá? Se não puder abrir microfone para responder. Deixa eu achar meu chat de novo. O chat sumiu. Vamos lá. André. Oi, tô aqui. Beleza, André. Peraí, deixa eu pegar o diário de classe aqui. André. Ézio. Oizinho. Fausto. Presente. João Pedro. Eu. José Ricardo. Oi. Lívia. Eu. Maria Eduarda. Eu. Aí, Duda, você já tá na turma. Ah, então já foi bem rápido até. Eu achei que eles fossem fazer isso só semana que vem ou alguma coisa assim. Não, e olha que interessante, você tá com 0 faltas, então parece que o sistema automaticamente ele dá presença para o aluno, né, antes dele ser matriculado. Porque teve um semestre que eu peguei uma disciplina, aí eu tranquei e puxei outra. Ah, Aí eu fiquei com falta na aula que eu não fui. é? Mesmo que naquele dia eu não tenha faltado exatamente a aula, eu tava em outra aula, eu só troquei a matéria. Você não Mas estava como- matriculada ainda, né? Não, nesse outro caso eu realmente não tinha assistido a aula, mas eu não fui porque eu tava em outra aula no horário. Mesmo assim, eu fiquei com falta. Mas você não estava matriculada, né? Não, foi como se eu tivesse, tipo, eu tinha pegado modelos com o Lobão, Uhum, aí eu assisti uma aula e tranquei. Aí eu puxei uma matéria que tinha no mesmo horário de modelos. Aí como a entendi, primeira aula eu tinha assistido modelos naquele tempo, eu fiquei com falta na outra matéria. entendi.
Vamos acompanhar aqui, mas você tá com 0 falta. Então, acho que não vai ter problema, tá? Renan, Presente. Tiago, Presente. Vivian. Vivian? Gente, será que a Vivian... Alguém conseguiu falar com a Vivian? Não sei. Eu mandei mensagem, só que ela não respondeu, não. Ela não chegou nem a ver a mensagem. Ah, tá. Eu coloquei a mensagem lá. Beleza. Muito bem. Bom, eu tô vendo que tem 10 alunos na turma, o que é bom, porque vocês podem fazer as listas em dupla, né? A menos que alguém queira fazer sozinho também, claro, né? Vocês têm essa opção, mas dá certinho. Deixa eu voltar a compartilhar minha tela. Professora, Oi. aquele exercício do slide é pra gente mandar? Não, na verdade é só para vocês poderem pensar mesmo. Mas se vocês quiserem, depois a gente pode discutir um pouquinho. Vocês podem trazer a ideia que vocês tiveram, acho que é legal. Eu acho maneiro. Tá. Além da Lívia, mais alguém fez? Aliás, quem não fez, né? Todo mundo fez, claro. Pensei na altura de um bolo. O Ézio, pera, eu fiz. Gente, eu fiz em partes, o Renan falou. Legal, então assim, daqui a pouquinho, no finalzinho da aula, eu dou um tempo para vocês poderem trazer a ideia de vocês, tá? Legal, tô em dúvida no site de esqueci do exercício, mas bom, vamos voltar lá sim. A Lívia gostou, tô curiosa, adoro ideias. Então daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Ixi, peraí. Então, beleza, vamos falar então da decomposição da soma de quadrados para a gente poder falar da nossa estatística de teste, tá? Então, como eu falei, a nova vai decompor a variância, vai falar quanto da variância vem do fator, quanto da variância não é do fator, ou seja, vem do erro. A medida de variância que a gente usa é uma soma de quadrados, tá? Então, a variabilidade total, ela é medida pela soma de quadrados total. Sim, gente, existem várias maneiras de medir a variância. O que a nova faz é ela escolher uma maneira que tem propriedades, em termos de inferência, né? Tem propriedades que são boas, né? Tem propriedades ótimas, na verdade. Mas existem outros métodos de fazer comparação dessas variâncias, né? Por exemplo, pelo método da amplitude, tá? Por incrível que pareça, quando a gente usa controle estatístico, a gente tem método de amplitude para fazer a estimação dessas fontes de variabilidade, tá? Que não tem propriedades tão boas, mas é mais simples de calcular, enfim. Então, só para falar que isso é uma delas, mas isso sim, tem mostrado bons resultados. Então, a soma de quadrados é a medida de variabilidade que a gente vai ter. A variabilidade total é medida pela soma de quadrados total. Então, variabilidade de todos os dados, ela vai ser a soma de quadrados total, que eu vou somar para todos os níveis, ou seja, I variando de 1 até A, para todas as réplicas dentro de cada nível, ou seja, J variando de 1 até N. Eu vou somar as diferenças quadráticas entre cada observação e a média global, tá? Então, eu vou comparar cada observação com a média global. Vou pegar essa diferença, vou elevar ao quadrado para poder tirar o efeito do sinal, porque independente se a observação é maior que a média ou menor que a média, é variabilidade de todo jeito. Então, eu elevo ao quadrado para tirar o efeito e eu somo tudo. Essa é a medida da variabilidade total, tá? O que é que a nova vai fazer? Ela vai fazer a decomposição. Ela vai falar assim, ó, essa soma de quadrados total, ela pode ser decomposta em duas fontes. Lá no livro, gente, tem essa decomposição linha a linha, tá? De toda forma, no livro ele faz tudo, mas eu vou colocar depois como exercício da lista para vocês
fazerem essas continhas à mão, porque basicamente é uma coisa meio algébrica, tá? Não tem, assim, grandes lances. Aqui não. É basicamente, para eu chegar na decomposição que eu quero, que é a decomposição que a Nova faz, eu vou pegar essa mesma equação aqui de cima, que é a soma de quadrados total, com uma diferença entre cada observação e a média global, e eu vou, aqui dentro, o que eu faço? Eu somo e subtraio o y barra i ponto. O y barra i ponto é a média no iésimo nível do fator, tá? Então, tá vendo? É a mesma coisa que eu tenho aqui à direita. Só que aqui eu entrei com y barra i ponto, somando e subtraindo, só para eu construir essa decomposição, tá? E quando eu faço isso, eu vou ter, na verdade, os produtos cruzados aqui, tá? Porque eu tenho A mais B elevado ao quadrado. Então, eu vou ter que abrir esse quadrado. Vai ser o quadrado de A mais o quadrado de B mais 2 vezes o quadrado, mais 2 vezes A vezes B. Quando eu faço isso e vou abrindo isso, é uma conta grande, tem vários termos que vão cortando, até que eu fico com essa identidade aqui no final, tá? Eu fico com... Na verdade, assim, o produto cruzado, que seria 2 vezes A vezes B, ele some, ele vai para zero, entendeu? E o que eu fico é com o A ao quadrado, o somatório de A ao quadrado, mais o somatório de B ao quadrado. Então, lá no livro, ele faz essa passagem para vocês verem como que esse termo cruzado ele vai para zero. Então, eu fico aqui com um termo que está fazendo o quê? Que conta que eu tenho aqui, tá? Eu estou somando de 1 até A, ou seja, eu estou somando para todos os níveis a diferença entre a média do iésimo nível, que é o y barra i ponto, e a média global. Então, esse termo aqui, ele está comparando a média de cada nível com a média global, tá? E da mesma forma, aqui dentro é a medida do efeito, não é? É o meu tau i. Só que ele está elevando ao quadrado. Lembra que os tau i's eles somam zero? Porque eu vou ter nível que tem a média maior do que a global, vou ter nível que tem a média menor, e aí quando eu somar essa diferença, ela vai dar zero. Só que aqui eu elevo ao quadrado. Então, aqui eu, independente se é positivo ou negativo, eu vou considerar essa quantidade. Então, aqui, a diferença entre a média de cada nível e a média global é uma medida do efeito daquele nível. Ou seja, é uma medida do efeito daquele tratamento, do efeito daquele fator. Então, eu chamo esse primeiro termo aqui de soma de quadrado dos tratamentos. Tá? Quanto que a média de cada tratamento difere da média global. E o segundo termo, ele compara a observação Y e J com a média no nível I. Então, eu estou falando todas as observações naquele nível, quanto que elas diferem da média naquele nível. Isso é uma medida de uma variabilidade que não é devida ao fator, é uma variabilidade do erro. Isso, então, vai ser a soma de quadrados do erro. Tá? Então, eu estou falando o seguinte, a variabilidade total ela pode ser decomposta numa fonte de variabilidade que é devida aos tratamentos, ou seja, é devida ao fator, e uma fonte de variabilidade que é devida ao erro, porque eu não consigo explicar nesse modelo, não tem outro fator que me explique. Isso para o nosso modelo de efeitos fixos com um fator, tá? Essa decomposição de soma de quadrados vale para esse modelo que a gente está trabalhando. Se mudar o modelo, muda toda a decomposição. Mas a ideia permanece, tá? Então, depois eu vou deixar como exercício para vocês fazerem as contas direitinho, vocês vão ver que, assim, é tranquilo, né? É só conta mesmo. Professora, você falou que são efeitos fixos com um fator, né? Isso, efeitos fixos com um único fator. Tá? Por isso que a gente tem aqui a soma de quadrados dos tratamentos, que é tipo, os tratamentos são os níveis daquele fator. Se eu tiver, por exemplo, 2 fatores, eu vou ter uma soma de quadrados para cada fator. E uma soma de quadrados para a interação. Então, eu vou decompondo em partes menores. Entendeu? Entendi, beleza.
Muito bem. Então, essa é a identidade da decomposição da soma de quadrados total, tá? Soma de quadrados total. Então, vai ser a soma de quadrados dos tratamentos, mas a soma de quadrado do erro. Bom, de uma maneira geral, tá? Na verdade, essas somas de quadrados, elas não são diretamente comparáveis, tá? Mas assim, a gente pode falar de forma intuitiva que um valor grande da soma de quadrados dos tratamentos reflete grandes diferenças nas médias dos tratamentos. Então, se as médias dos tratamentos diferem muito entre si, a soma de quadrados dos tratamentos tende a ser grande, tá? Mas eu falo que essas duas quantidades aqui não são diretamente comparáveis, por quê? Porque elas vão depender do número de réplicas, do número de níveis, tá? O que acontece? Essa soma de quadrados aqui dos tratamentos, que é esse primeiro item, ela tá somando de 1 até A, tá somando para todos os tratamentos, então ela fala assim, olha, não importa se a média daquele tratamento é maior ou menor do que a média global. O tanto que ela for diferente da média global, eu vou elevar ao quadrado e vou somando aquilo. Ou seja, quanto maior o valor de A, mais esse termo tende a ficar grande. Então, quanto mais níveis eu tenho, maior essa soma de quadrados dos tratamentos tende a ser grande. E da mesma forma que a soma de quadrados do erro, ela depende desse N. Quanto mais réplicas eu tenho, né, mais essa soma de quadrados do erro tende a ser grande também. Então, assim, o efeito de A e N nas duas, ele é um pouco diferente. O que faz com que eu não compare diretamente as somas de quadrados. Então, depois eu vou normalizar essas somas de quadrados pelo número de níveis e pelo número de réplicas para que elas fiquem comparáveis, que é o que a gente chama de quadrados médios, tá? Mas, de certa forma, é isso. Quanto maior a soma de quadrados, maior a variabilidade ali devido àquela componente. Bom, lembrando das nossas hipóteses, né? As nossas hipóteses são a hipótese nula, de que a média do nível 1 é igual à média do nível 2, que é a média do nível A. Lívia falou, estou com uma dúvida. Pode falar, Lívia? Eu me perdi um pouquinho, só para confirmar. É um modelo de fatores fixos, porque o FI no modelo, né? Ele é fixo, né? Ele é estimado, né? É isso, não é? O TAUI, né? Que é o efeito do aquele. iésimo nível, isso. Ele é fixo. Ele é fixo, porque na verdade, assim, quando a gente escreve um modelo desse jeito, eu tô falando o TAUI é a diferença entre a média de cada nível e a média global. E como eu tenho A níveis que eu tô comparando, esse tal I é fixo, porque eu estou falando, olha, eu tenho o tal do nível 1, o tal do nível 2, o tal do nível A. São esses níveis que eu vou comparar, porque é o modelo de efeitos fixos, tá? No modelo de efeitos aleatórios, esses A níveis, eles não são exatamente os níveis que eu quero comparar, que eu quero tirar minha conclusão para eles. No modelo de efeitos aleatórios, esses A níveis, eles são uma amostra de um número maior de níveis. Tá? Lembra que eu dei o exemplo das máquinas. Então, às vezes eu tinha 5 máquinas no meu experimento, mas lá no meu processo eu tinha 300 máquinas e eu selecionei aleatoriamente 5 máquinas. Aí, nesse modelo, que é o modelo de efeitos aleatórios, os tau-i's não vão ser fixos. O tau-i vai ser uma variável aleatória. Igual o epsilon e j é uma variável aleatória, com distribuição normal, o tau-i também vai ser. Tá bom. Tá? Então, essa é a diferença. Tá bom, obrigada. De nada. Beleza. E aí, a própria hipótese nula do modelo de efeitos aleatórios é diferente, né? Aqui eu posso falar que eu estou comparando se as médias são iguais, ou eu estou comparando, ou eu estou supondo que os efeitos são iguais a zero, né? Que é similar. Então, como as somas de quadrados? Como eu falei, tá? Essas somas de quadrados é bem intuitiva a forma como elas são construídas, mas elas não podem ser diretamente comparadas. Eu não posso falar, a soma de quadrados dos tratamentos é maior do que a soma de quadrado do erro, significa que o fator tem muito efeito. Eu não posso comparar diretamente. Então, a gente costuma calcular os quadrados médios, para a gente comparar esses quadrados médios. Uma média quadrática, um quadrado médio, estou escrito errado aqui,
Isso aqui é uma tradução, né? Mal feita. Um quadrado médio é uma soma de quadrados dividido por seus graus de liberdade. Tá? O que é o grau de liberdade? O grau de liberdade, ele considera o número de observações que são utilizadas para você estimar aquela quantidade, tá? Então, estou falando o seguinte, o número total de graus de liberdade, ele sempre vai ser A vezes N menos 1, né? Assumindo que, tipo, eu usei 1 grau de liberdade para estimar aquilo ali e o resto sobrou. A vezes N, que é o número total de observações, que é o meu N maiúsculo, né? E então é o número total de observações menos 1, ele vai ser igual ao grau de liberdade dos tratamentos. O que é o grau de liberdade dos tratamentos? É o número de tratamentos ou o número de níveis, que é A menos 1, mais o grau de liberdade do erro. O grau de liberdade do erro é o que sobra, tá? Na verdade, eu tenho A níveis. Eu estou assumindo que nesses A níveis eu tenho N réplicas dentro de cada um. E dessas N réplicas, eu sempre tiro uma. Tá? Eu perco 1 grau de liberdade, eu perco uma ali dentro. Então, eu vou ter N menos 1 observações dentro de cada um dos A níveis. Então, fica A vezes N menos 1. Tá? Então, isso é uma igualdade. Então, se as médias dos tratamentos são iguais, assim, na verdade, o quadrado médio, então, eu vou pegar a soma de quadrados total, vou dividir pelo grau de liberdade total. Aí eu obtenho o quadrado médio total. Soma de quadrado dos tratamentos divido por A menos 1. Que são os graus de liberdade dos tratamentos. Eu obtenho o quadrado médio dos tratamentos. Soma de quadrados do erro, eu divido por A vezes N menos 1, que é o grau de liberdade do erro. Então, eu obtenho o quadrado médio do erro. Esses quadrados médios, eles são comparáveis entre si. Entendeu? Então, o que acontece é aquela interpretação intuitiva que a gente daria aqui para a soma de quadrados, né? Eu falo, olha, de uma forma geral, se existe efeito dos tratamentos, essa variabilidade devido aos tratamentos, ela é grande em relação à variabilidade do erro, tá? Isso se aplica para os quadrados médios. Então, se as médias dos tratamentos são iguais, ou seja, não existe efeito dos tratamentos, os quadrados médios dos tratamentos do erro, eles vão ser muito parecidos, tá? Ao passo que, se as médias são muito diferentes entre si, ou se elas são significativamente diferentes entre si, o quadrado médio dos tratamentos ele vai ser maior do que o quadrado médio do erro. Tá? Então, a gente pode fazer uma comparação direta. E o teste F vai fazer exatamente isso. Ele vai fazer a razão entre esses quadrados médios e vai avaliar se essa razão é significativamente diferente de 1, maior do que 1, que justifica falar que as médias são muito diferentes entre si, tá? Então, aqui a gente vai ter quadrado médio dos tratamentos, aquilo que eu falei, vai ser a soma de quadrado dos tratamentos dividido por A menos 1, que são os graus de liberdade, quadrado médio do erro, soma de quadrado do erro dividido por N menos A. São os graus de liberdade do erro. N menos A é a mesma coisa de falar em A vezes N menos 1, tá? Porque A vezes N é o N maiúsculo. Então, fica N maiúsculo menos A, tá? Ou A vezes N menos 1. Isso tudo representa o grau de liberdade do erro. E são os quadrados médios, tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso, mas aqui, gente, o que a gente está fazendo é comparar as nossas fontes de variação, tá? Então, aqui, quando eu faço minha nova, eu estou querendo falar assim, olha, quanto da variabilidade que eu tenho aqui se deve aos tratamentos e quanto dela não pode ser explicada pelos tratamentos. Então, se a gente for pensar, o quadrado médio dos tratamentos, ele é uma medida de quanto cada média, a média de cada nível, difere da média global. Isso é o efeito dos tratamentos. Então, se o quadrado médio dos tratamentos é grande, isso indica que existe um efeito grande dos tratamentos. Tá? As médias diferem muito entre si. Agora, o quadrado médio do erro, ele é uma medida do quanto que cada observaçãozinha difere
do grupo de observações onde ela está inserida, ou seja, das observações daquele nível. Então, o quadrado médio do erro está medindo assim, olha, eu tenho o mesmo nível e as médias, elas são diferentes. Quanto que é essa variabilidade? O quadrado médio do erro está medindo assim, está comparando as médias no mesmo nível, tá? Então, a ideia é essa, é falar quanto que vem dos tratamentos e quanto não vem dos tratamentos, tá? É esse tipo de comparação que a gente pode fazer aqui. Eu vou, antes de entrar nessa parte mais a fundo, né, da decomposição, que a gente vai avaliar os valores da esperança, eu acho que eu vou encerrar por aqui o conteúdo da aula de hoje. Eu tô falando mais baixo um pouco, que meu marido foi colocar meu menino para dormir. E queria ouvir de vocês aí, o exercício que eu deixei na última aula, podemos? O que vocês acham? Vocês têm alguma dúvida, gente, até aqui? Professora, só uma coisa. Sim. Quando a gente réplica, né, do tratamento, faz sentido você ter réplicas diferentes ou é sempre a mesma para todos os tratamentos? Você fala números diferentes de réplicas? Isso. Ou, por exemplo, para 15% de algodão, 5 réplicas. Aí para 20% eu faço 4, por exemplo. Acontece ou... Pode acontecer sim, Renan. Inclusive, assim, existe um termo para isso que a gente fala que é um experimento desbalanceado, tá? Experimento desbalanceado é quando o número de réplicas não é o mesmo em todos os tratamentos. Isso pode acontecer porque, às vezes, assim, pode ser muito mais difícil coletar dados de um tratamento do que outro, né? É mais caro, é mais demorado, então, às vezes, você tem mais restrição ali. Quando a gente faz a análise de poder para determinar o número ótimo, né, de réplicas, a gente tem que levar essas dificuldades em consideração, né? Na verdade, você tem que garantir que com o menor número que você está usando, você já atinge o poder adequado, mas isso pode acontecer sim. E o que acontece é que existem algumas adaptações nas fórmulas que a gente vai ver, tá? Por exemplo, forma de intervalo de confiança. Às vezes você tem que adaptar, porque você não está usando mais N, que é uma notação genérica. Você está usando NI, que é o número de observações no iésimo nível, entendeu? Então, tem algumas adaptações, é bom a gente sempre ter cuidado, tá? O livro, eu sempre vou trazer também, assim, qual que é a adaptação para o experimento desbalanceado nesse caso, tá bom? Beleza. Ótima pergunta. Obrigada pela pergunta. Tem mais alguém que tem dúvida? Dúvida? Faz sentido, ainda seria essa parte da matéria, se não fosse mais à frente, se a gente tentasse trazer também para análise, por exemplo, quanto gastaria na prática cada coisa. Acho que ficou confuso o que eu falei. Tipo, no exemplo do algodão, 15%, 35%, as coisas assim. Só que em vez de a gente usar só essa porcentagem para calcular o final, a gente no final dividir a variável resposta, por exemplo, pelo preço. Se com 15% de algodão eu gastar menos do que com 35%. Eu tentar Entendi, você buscar o fala custo-benefício e não só o melhor sim. final. Não, o custo pode ser uma variável resposta para você também, né? Pode ser uma variável que você queira otimizar também. Eu quero maximizar a resistência da fibra, mas eu não quero ultrapassar tal valor de custo médio, por exemplo. Então, você poderia incluir, toda vez que você mede a resistência na fibra, você medir também o custo e incluir isso como uma variável resposta, né? É uma possibilidade. E aí você pode, por exemplo, ajustar um modelo de múltiplas respostas, né? Que seria, a gente chama de MANOVA, que é uma nova multivariada. E aí depois você faz uma otimização considerando as duas variáveis conjuntamente, ou três variáveis, enfim, né? Essa seria uma opção para você incluir o custo na sua modelagem, tá? Beleza? Beleza, Duda. Mais alguma dúvida, gente? Muito bem, pessoal. Então agora eu quero ouvir
Quem vai contar pra gente da ideia que teve? Deixa eu até abrir o slide aqui, né? Pra gente colocar quais foram os tópicos que a gente levantou. Eu vou compartilhar de novo, assim. Na verdade, não precisa, se você não pensou em todos os tópicos, não tem problema. Coloca quais tópicos você conseguiu, né? Levantar algumas ideias aí. Quem quer falar primeiro? Maratonar essa aula. Show de bola. Muito bem, João Pedro. Isso aí. E aí, Lívia, você que levantou a bola aí, conta pra gente. Começa contando pra gente, pode ser? Pode, eu tava esperando o João falar do bolo dele. Fiquei curiosa também. Então, eu vou ver minha anotação aqui. Eu pensei num experimento cuja variável resposta ia ser o tempo do esmalte desgastar na unha. No caso dele sair totalmente da unha sem aplicar acetona, né, essas coisas, só lavando as mãos e tal. Só que não faria isso com as minhas mãos, né? Até porque não seria muito viável. Eu pensei. Eu vou ler, tá? As minhas anotações, porque eu acho que vai ficar mais fácil. Eu quero identificar quais fatores influenciam na duração do esmalte nas unhas. A minha variável resposta é o tempo até a unha perder totalmente a cor. Os fatores que eu pensei foram contato com esponja 2 vezes por dia, o tipo de material que eu estou usando para lavar as mãos, se é sabonete glicerinado ou detergente neutro, e a cor do esmalte. Eu tinha pensado também num outro experimento com a temperatura da água, mas eu vou manter essa minha linha aqui. Sem a temperatura da água, só com contato com esponja, tipo de lavador e cor do esmalte, que seria a cor 1 ou 2. Aí os níveis são contato 2 vezes por dia ou sem contato em todas as lavagens, o tipo, né, de lavador que eu chamei, que seria o sabonete glicerinado ou detergente neutro, e a cor de esmalte cor 1 ou cor 2. Aí o tratamento são as combinações, né, desses 3 fatores, são 8 tratamentos. A Duda tá perguntando se eu acho que a cor faria diferença. Eu tava pensando em cores mais tradicionais, tipo vinho, assim, e cores mais não muito tradicionais, não muito cores mais modernas, talvez. Talvez neon ou, sei lá, azul, caneta, sabe? Essas cores assim, mais diferentes. Já usei azul caneta já. Droga. Gente, azul caneta, eu pegava a Bic. Gente, não existia caneta azul quando eu era adolescente. Eu pegava a Bic, jogava a tinta no esmalte e fazia um esmalte. Sério? Sério, gente. Não existia quando eu tinha 13 anos. Eu queria arrasar na escola ainda, né? É isso, gente. Não, mas vamos lá. Aí tá, a unidade experimental vai, no caso, eu vou ler o meu planejamento do experimento para continuar essa parte. Então, será aplicada uma demão de esmalte em cada uma das unidades experimentais, que terão o mesmo tamanho, cor e marca. As unidades experimentais serão unhas postiças, que vão ter o mesmo tamanho, cor e marca. Cor neutra, né, para poder pintar as unhas. Aí no dia anterior ao início do experimento, elas vão ser pintadas, vou esperar a secagem para começar no dia seguinte. Para o experimento, as unhas serão mergulhadas em copinhos separados com a mesma quantidade de água e sabonete ou detergente, 10 vezes por dia por 40 segundos cada vez, né? As unidades que passarão pelo teste com contato com esponja, em 2 vezes, uma de manhã e outra à noite, isso é para simular uma lavagem de louça, por exemplo, né? Então, as unidades que passarão pelo teste com contato com esponja serão friccionadas contra pedacinhos de esponja não abrasivas, um pedaço para cada unha, por 40 segundos, durante o banho em água com detergente ou água com sabão glicerinado. Aí, voltando. Unidade experimental, cada unha postiça. Quantidade de réplicas são 2, então vão ter 16 ensaios.
O fator de ruído que eu pensei, a temperatura da água em cada dia. E a blocagem, eu pensei também, se for necessário, incluir lotes diferentes de unhas. E para aleatorizar, eu pensei em unhas numeradas de 1 a 16, e aí sortearia no R a ordem que as unhas seriam tratadas. E acabou. Show de bola! Nossa, que sucesso, gente! Você pensou em tudo, perfeito, montou uma bancada de porque teste. É que eu até comentei com minha mãe, porque eu achei muito maneira a ideia de fazer o experimento. Aí eu falei com a minha mãe, mesmo a gente não vai fazer o trabalho, mas eu acho que eu vou fazer. Porque não vai dar muito trabalho mergulhar as unhas ali. Eu já tava com tudo na cabeça. Gente, adorei. Você pensou assim em tudo. E assim, na verdade é isso, né? Você teria que simular. A bancada de teste é aquilo que eu falei. Bancada de teste, quando você está numa fábrica, é isso. Você vai montar uma coisa que vai simular uma situação real, só que é numa situação controlada, para você garantir que a única coisa que está variando ali é o seu fator. Igual, acho que foi a Duda que comentou, acho que pode ter diferença da mão. Tipo assim, por exemplo, né? O dedo, tipo, sei lá, meu esmalte sai rápido, eu tenho amiga minha que fica uma semana com esmalte. Porque tem diferença de uma mulher para outra, e do homem, enfim, quem quiser usar o esmalte, né? Isso eu pensei da mão esquerda para mão direita. Ah, sim, claro, né? Se usa mais, usa menos. Mas aí, na verdade, ela tá. O legal é que, tipo assim, ela tá aplicando os tratamentos da mesma forma em todas as unhas. Sim. Né? Então, eu não ia pensar na ideia de fazer isso uma unha postiça. Eu fiquei tipo, meu Deus, genial. Que eu até pensei, porque eu aleatorizar o dedo e a mão, porque o inchador você usa muito mais que a mãozinha. Aí da mão direita você usa mais que a da mão esquerda. Eu tava vendo na internet o material, né, pra eu poder fazer. Aí eu vi que tem os kits de unha postiça, só que as unhas não têm o mesmo tamanho, né? Porque é pra você colocar nos dedos. Eu pensei, vou pegar essas unhas, vou lixar. Pra deixar tudo igual, do tamanho do dedo mindinho. Aí. Ó, uma coisa super legal que você falou, assim, é a forma como você definiu sua variável resposta, né? Você pensou, o que é uma variável numérica, né? Tipo, está diretamente relacionado ao meu problema que é a durabilidade do esmalte. Então, ela é uma variável que está ligada ao seu problema, é uma variável que você consegue quantificar, né? E que é o tempo até perder a cor, não é isso que você falou? Sim, até perder a cor totalmente. Tipo, Porque eu sai queria. tudo? Ah, tá, sai toda. Sair tudo. Eu queria tentar fazer isso de uma forma que levasse menos tempo, porque até sair todo o esmalte, sem ter esse contato que a gente está tendo diário, eu coloquei 10 vezes por dia, pensando que talvez, em média, uma pessoa em situação normal lave a mão 10 vezes por dia, porque eu não sei quantas vezes são. Até procurei no Google, mas não achei. Eu acho que eu lavo mais, mas enfim. Mas. Eu esqueci o que eu ia falar. Teria que definir muito bem, exatamente, né? O que é perder a Lembrei. cor? Né? Perder a cor era perder total mesmo, a unha postiça ficar da cor que ela veio. Mas eu queria fazer um experimento mais rápido. Só que é complicado, porque o esmalte na unha, ele não sai de uma maneira uniforme. Ah, vou começar a sair por baixo. Não vai ser assim. Ele vai, principalmente na unha postiça, assim, né? Ele vai começar a apagar e não vai. Então, acho que foi o melhor jeito que eu achei de quantificar realmente sem ter muito. Uhum. Não, achei assim, claro, tem todas essas considerações, olha como que é importante, né, gente? O planejamento, é isso, você tem que pensar em tudo. E aí, uma coisa interessante que aí eu vou puxar a sardinha para a disciplina que a Lívia fez, que é a eletiva de análise de sobrevivência, porque ela me trouxe uma variável resposta, que é o tempo para ter a ocorrência de evento. E ela sabe muito bem. Primeiro, né, que se a gente tiver uma censura aí, né, vamos supor que, eu vou fazer a Lívia define que ela vai ficar 10 dias fazendo o estudo dela. Aí pode ter 10 dias, algumas unhas perderam totalmente a cor e outras não. Então, isso seria a nossa censura. E aí você não pode usar a nova, você tem que usar um modelo de Cox, né, Liz? Ou Sim. então, se não tiver censura, você pode fazer uma transformação para usar a nova, porque a variável resposta da nova tem que ser normal. E a gente sabe que o tempo
é assimétrico à direita, né? Uhum. Mas assim, adorei, perfeito. Tem várias coisas aí que, né? Acho que você pensou em todos os pontos, e aí quando você fosse executar, você vê, não, peraí, eu preciso pensar mais. O experimento não é simples, né, gente? É isso aí, mas adorei a ideia, show de Que bola, bom. Lívia, só pra interromper parabéns. um pouquinho, eu Obrigada. queria só Oi? adicionar um fator aí. Uma coisa que eu notei é que eu comprei, eu tava usando antes, tipo, aquele cobertura, tipo esse brilho pra passar depois do esmalte, aqueles Uhum. baratinhos, tipo assim, 3, 4 reais na farmácia. Aí me indicaram um muito bom que é de gel. E eu acho que a unha Uhum. dura muito mais nele, mas é tipo 3 vezes o preço. E aí pode Aham. dificultar e ver se Ah, vale a eu pena vi desse. Eu tô querendo comprar pagar o esmalte em mais gel. caro, comprar. É o top Eu acho que coat, só né? o extra brilho mais caro já fez muita diferença. Mas Aham. ainda ver se vale a Poderia, pena gastar mais com esse extra brilho ou não. exatamente, poderia ser mais um fator, com ou sem Sim, extra brilho, ou com e com a marca A e a marca B, que é uma marca mais barata ou mais cara, né? Outro fator que poderia ser adicionado aí, né? sim. Podia ser um teste do extra brilho também. Pintar as unhas com a mesma cor, talvez, ou pensar na cor como um fator e testar o extra brilho, né? Isso aí, com certeza. Gente, ó, quero saber os meninos falando também, senão vai virar papo de mulher isso aqui. A gente vai ter assunto que não vai acabar. Então, vamos lá, eu quero ver quem mais, além da Lívia, a gente não precisa ter pensado em tudo igual a Lívia, não, mas quero saber qual a. Talvez mais simples seja o spray de secagem. Olha só, o José Ricardo é uma outra ideia, gente, tá vendo? O spray também, né? Qual tipo de finalizador que você usa, né? Ah, seja um spray de secagem. Como assim? Faz a mesma ideia e mais rápido. Vende na farmácia, já viu óleo secante? Sim, não, pois é, o São spray para. sprays. Sim. Que aí Mas eu não você sei se era disso que ele tá Eu falando. não entendi pra que o spray, Eu não sei se ele fala. ao invés de testar a em duração da vez de unha. testar o quanto dura, testar quão rápido fica seco. Ah, o tempo de secagem, que também, claro. Não, também é uma característica de qualidade super importante, né? Sim. Com certeza. Com certeza. Tocou em outro ponto. É uma outra variável resposta, né? Que poderia ser usada. Isso aí. Muito bem, José Ricardo. Ótima ideia. Que mais? Acho que o Ezio falou que também tinha uma ideia. Quem mais? Depois dessa aula dá para trabalhar na Risqué. Gente, mas é isso que as empresas fazem, né? Produção é isso. Professor, eu falo meu rapidinho, então, aqui. Na verdade, eu comecei só, mas tem umas complicações, né? Estava pensando o seguinte, era testar a qualidade de removedor de tinta. Se quiser remover tinta de parede, porta, alguma coisa assim. E aí, eu tinha pensado como variável resposta a quantidade removida de tinta. Se usando apenas uma vez, por exemplo, a gente consegue remover tudo, ou praticamente tudo. E deixa eu ver. Os fatores eu pensei em tempo de ação, se avaliar, por exemplo, quanto tempo uma determinada marca levaria para poder já ser o suficiente para você ir lá e remover, Uhum. e a quantidade usada desse removedor. São marcas que você precisa de usar mais ou menos. Mas aí, por exemplo, não chegou no quantos e quais níveis dos fatores estão estudados, aí já começou a complicar um pouquinho mais. Por exemplo, eu vi que tem uma marca que o fabricante recomenda esperar entre 3 e 15 minutos para poder remover. E aí, depois eu vi um outro vídeo que o rapaz usava lá, falava que era em torno de 5 minutos, só que ele mal passava a tinta, já começava a se soltar pouco tempo depois. E aí tem outro também, pode ser em spray, pode ser em versão líquida mesmo para passar com pincel. Tem variados também. E aí a unidade experimental seria
a superfície contendo tinta. Não sei como que a gente poderia fazer, mas eu pensei assim, de repente, superfície de algum material específico, né? Você pegar várias de tamanhos iguais e usar em cada uma de uma marca diferente para poder avaliar. Eu só consegui chegar até aí, não consegui passar Aham. disso, não. Não, super legal. A unidade experimental, assim, na verdade, uma coisa importante, né, que o Renan trouxe aqui, as unidades experimentais, elas têm que ser homogêneas, né? Porque, por exemplo, se ele pega e testa o removedor numa superfície que tem, sei lá, uma tinta mais antiga e uma que tem uma tinta mais nova, né? Isso pode impactar no resultado. Eu posso achar que o efeito é do removedor, quando na verdade as unidades experimentais elas são diferentes. Então é isso, você poderia pegar tipo uma parede que está pintada com a mesma tinta, que foi submetida à mesma exposição, que tem o mesmo desgaste, e tipo separar ela em pedacinhos, e cada pedacinho fica sendo a sua unidade experimental, né? Teria que ser homogêneo. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando, né, Renan, como que a gente mediria essa qualidade o tanto que ele remove da tinta, porque a gente tem que quantificar isso, né? E aí, não sei, Aí teria que pensar. ele falou do tempo para o esmalte sair, né, da unha. Eu pensei que é melhor tempo para poder atuar na remoção. Acho que seria melhor do que a quantidade, né? Não sei também, é É, uma possibilidade. mas aí eu lembrei do experimento que as minhas alunas tinham feito da outra vez, que lembra que eu falei que era do tecido? Elas tipo, mancharam o tecido branco e depois vinham o tanto que o Vênus, sei lá, que o sabão em pó tirou da mancha. E aí elas usaram uma câmera que tinha um medidor de escala de cor, que transforma a cor numa coisa numérica. Então, tipo assim, vamos supor, a cor original, que é zero, branco é zero. Aí ele tirava uma foto e falava, a cor agora, a medida é tanto. E aí pegaram o tanto que estava diferente da cor original. Sei lá, teria que quantificar de alguma forma, né? Percentual de área. Enfim, porque ela deve ir apagando aos poucos. Mas de toda forma, você tem que ter uma medição muito precisa, né? Então, teria que pensar nessa variável resposta aí, mas assim, acho que a ideia, os fatores que você pensou, né? Tá tudo super, super coerente aí com o que a gente viu das definições, assim, show de bola, Renan. E quem mais? Professor, eu pensei em um experimento, só que ele não é muito aplicável para ser feito em casa, etc. Isso é só um experimento que pode ser feito e para mim deveria ter sido feito. Então, eu só sei coisa de celular, então foi sobre isso. E em 2018 teve um celular que usou uma tela de diferentes marcas, que foi o Huawei Mate 30 Pro. E ele usou uma tela da LG e uma tela da Bowie. Só que a tela da LG ela dava um problema com muito, muito mais facilidade, um problema de burn-in, que é a marcação na tela. Aí eu pensei em medir qual seria a intensidade do burn-in ou qual dá esse problema mais rapidamente. Tem esses dois, pode ser esses dois casos. E para os fatores, eu pensei o fator tipo de tela sendo LG e Bowie, e o segundo sendo o brilho da tela, porque quanto maior o brilho, maior vai ser a marcação que ela vai ter. E seriam os fatores, a variável resposta era a intensidade ou o tempo do burn-in, não sei qual que seria melhor medir. Os fatores, eu falei, os níveis dos fatores. A unidade experimental ela seria o mesmo celular, porque foi exatamente o mesmo celular, só que ela tinha painéis de tela diferentes. E eu pensei em 30 ensaios, sendo 10 tratamentos e 3 réplicas. E aí na parte de fatores de ruído e de aleatorização que eu me perdi. Não, acho que assim, teria que entender do processo para você pensar, né, nessa ideia do fator de ruído. O que poderia atrapalhar, né? O que eu precisaria, o que poderia ser um bloco, que é alguma coisa que ia ter que mudar ao longo do meu experimento, eu teria que considerar. Mas aí, Então, a fabricação de tela, as telas são recortadas de um painel muito grande de LED. E quando você vai se aproximando muito da extremidade dele, ele vai perdendo a qualidade também.
poderia ser um fator de ruído. Tipo, extremidade ou meio, né? O Alguma coisa meio, isso. Mas isso a gente não tem como medir. As fabricantes elas tentam contornar isso, mas é difícil. entendi. Mas quem está fazendo lá, quem está fabricando, ele sabe se veio, de qual parte que Sim. veio, né? Poderia ser bloco, porque eu sei que agora eu estou usando meio, eu sei que agora eu estou usando extremidade. Então, é um fator de ruído que conhecido e, de certa forma, controlável, porque eu sei qual que eu estou usando. E poderia ser uma variável de bloco, né? E o fator de ruído, aquilo que está variando ali, mas você não teria tanto controle, né? Ah, sim, beleza, show. E a aleatorização seria como, professor? E a aleatorização é a forma como você aloca os tratamentos às suas unidades, né? A ordem, como que você vai misturar isso. Porque a ideia é assim, você não vai fazer o nível do fator todos os ensaios primeiro, depois o nível do outro fator todos os ensaios. Você não faz assim, você mistura tudo. Igual a Lívia falou, de pegar, sei lá, 16 unhas postiças e aí ela sorteia, essa unha aqui, sorteei uma unha. Qual o tratamento que eu vou aplicar o esmalte azul e vou deixar em tal e tal condição. Qual o tratamento que se aplica, né? Então, essa ordem, né? Mas aí não sei o que poderia ser pensado, né, para organizar isso aí, para minimizar o efeito dos fatores de ruído, né, Ézio? Você tem alguma ideia? Pior que eu não tenho nenhuma ideia, professor, mas foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, porque, como eu já tinha dito, é muito ruim você receber um produto que você não escolheu a tela, sabe? Você não tinha opção. Pra mim, as empresas tinham que fazer um teste desse, sabe? É. Não, com certeza. Eu acho que a ideia dos testes, dos experimentos é justamente isso, né? Você ter um produto bem projetado, você ter um processo que você sabe o que ele vai, né? Aquela característica crítica ali, em que nível que ela vai estar. Porque você sabe quais fatores que afetam aquilo e você vai controlar esses fatores, né? Então, é justamente o objetivo do planejamento de experimentos. A gente espera que eles usem, né? Mas assim, o seu exemplo está muito profissional. A gente está falando aqui de esmalte, então esse aí ninguém está sabendo dar palpite. Mas foi ótima ideia. Bom, gente, eu sei que vocês têm aula agora, tá? Tem mais alguém que quer falar? Quer contar? Mas eu pensei muito por alto, acho que pode ser rapidinho. Eu pensei Sim. em testar, eu fiquei pensando naquele que você falou que a pessoa tinha uma máquina para tirar foto e medir cor, alguma coisa assim. Aí eu pensei em testar uma coisa para descolorir o cabelo. A pessoa teria que pegar uma. Acho mais fácil pegar o cabelo real, cortar as pontas de uma forma que dê alguns dedos para separar em várias mechas, que a gente vai conseguir fazer vários ensaios, aí passar produtos diferentes e tirar a foto para deixar um tempo certo, tipo 20 minutos, ou o tempo ter um fator também. E no final a gente medir qual descoloriu melhor, qual ficou mais claro o cabelo, alguma coisa assim. Uhum. Você teria que usar uma câmera, igual você comentou do experimento que a gente tem que Isso. pegar no tecido. É, essa quantificação da variável resposta, às vezes ela não é tão simples, né? Quando a gente pensa nos fatores, você fala, não, esse fator pode ser isso e isso, mas e a resposta, né? Mas acho que poderia ser a mesma ideia. O difícil vai ser achar voluntários, né, Duda? Assim, eu cortei meu cabelo logo antes da pandemia para doar, então eu tenho 15 centímetros de cabelo. Só que meu cabelo já foi descolorido, mas minha irmã também fez isso, então eu tenho 15 centímetros de cabelo dela também, que a gente ia doar e não deu tempo. É? O fator podia ser também a cor do cabelo da pessoa. Minha irmã, por exemplo, é ruiva. Cor original, né? É. Poderia ser um fator, ou então você faz justamente a diferença na escala de cor do tanto que a cor clareou em relação à cor original, né? Que seria uma opção também, ou então incluir isso como fator para avaliar. O efeito é diferente, né? Dependendo da cor original do seu cabelo, é isso aí. O Thiago falou, eu relembrei dos meus tempos de aluno de engenharia, longos anos atrás. Ah, Thiago? Você formou? Você é engenheiro? Que engenharia que você fez? Formei não, professor. Fiz engenharia de controle e automação. Nossa, legal.
Né? Acho que é bem do universo da engenharia. Não adianta, né? É engraçado quando a gente pensa em experimentos, assim, a gente pensa logo em produção, né? Em indústria, não tem como fugir muito disso. Claro que tem os experimentos caseiros, mas acho que é uma coisa mais intuitiva mesmo. Muito bem, gente, eu não vou segurar mais vocês, não. Não sei se vocês têm aula. Fiquem bem, obrigada pela participação. Estou adorando a participação de vocês. A gente se vê na quinta, tá? Boa semana para vocês. Um beijinho para todos. Valeu, gente. A gente se vê no Teams, tá? Na quinta-feira.